Como o Instituto conseguiu, portanto, aceitando a ponderação do senador Rogério, como o Instituto conseguiu agenda com Elcio Franco? Não sei responder. O senhor também não sabe responder. O que o Instituto teria a oferecer ao SUS, especialmente durante a pandemia? Eu entendo que o senhor tem que fazer essas perguntas. A resposta é: eu não participei, eu não tenho conhecimento. Tudo bem, só é dizer que não sei, não sabe, não tive participamento, não participei. Pela ordem. Posso falar? Estou com a palavra? Ao senhor relator, eminente senador Renan, o cliente, o depoente, já afirmou por várias vezes que não tem nenhum ato de gestão. Ele é vice-presidente figurativo, Okay. em razão do que ele prestou de auxílio financeiro a esse instituto. Ele não tem atos de gestão. Ok, está feita E a é questão demais de ordem. ele responder que não tem? Já foi feita, Eu não tô querendo já que ele foi feita a responda questão mais de do que ordem. isso. Agora, eu queria... Porque senão o senhor vai ser condenado e talvez, apesar de rico, de poderoso, termine acontecendo com o senhor o que aconteceu com o deputado Daniel Silveira. Cadeia. Obrigado, presidente. Gostaria de... Senhor presidente, pela ordem. É seu direito, eminente senador. Acontece que, com a devida vênia, o senhor acusou e condenou ao mesmo tempo, por todos os dispositivos legais da legislação brasileira. Ele vai responder no foro apropriado, Aí que é o a senhor... justiça, que é a justiça, senador. Ele vai, eu tenho Sim, certeza que a agora justiça... o senhor Eu não vou- acusou e eu não condenou. Eu não vou discutir com o senhor, não. Não, nem eu quero Eu não vou discutir com o senhor, não. O senhor acusou e O condenou. senhor não é o depoente, o senhor aconselha, o senhor devia ter dado a ele o conselho para ele negar tudo isso. Era isso que o senhor devia fazer. Eu dou os conselhos que a minha profissão e a minha consciência... Pois bem, então determinam. também não se meta na minha. Não, eu não estou me mexendo. Só um minutinho, Senhor presidente, doutor. não dá isso, né, presidente? Sim, isso é... As pessoas descreviam os sintomas e, conforme os sintomas que descreviam, tinha uma receita automática de hidroxicloroquina, ivermectina e outras coisas mais. Vossa Senhoria tentou desenvolver algo similar? Não tentei, mas nos foi trazido uma época um grupo que queria ajuda para lançar esse aplicativo, um aplicativo de consultas inclusive, em geral. fez uma live sobre isso. Eu falei Ana isso na Cristina, live. coloca isso aí na Eu live. falei- Coloca a live aí para nós. Deixa eu... Coloque... Tem iniciativa, por exemplo, de telemedicina para receitar o kit de tratamento precoce. Olha, Entendeu? caramba, é um centro de inteligência, então. E lógico, exatamente. A gente quer entender onde que o governo precisa de ajuda, e a gente ajuda. Porque pô, Claro. se o governo começar a oferecer kit precoce, puta, a imprensa vai cair em cima, o Randolfo Rodrigues vai entrar no Supremo, e vai não sei o quê, e vai o Reinaldo Azevedo falar que o Bolsonaro é Eu genocida. gostei da parte que o Isso Rodolfo é absurdo. Rodrigues vai entrar no Supremo. Eu achei muito particular essa parte. Os meus cumprimentos à minha equipe, que é responsável por impedir que o genocídio se amplie nesse país. Obrigado pela parte que me toca em relação a esse aspecto. Saltitante. Coworking é um espaço de escritório para ser locado para quem quiser usar. Perfeito. Isso é um E convite. a ideia do senhor alocar era para quê? Para que seja usado para quem tem interesse de usar. Um espaço para oferir renda, para... Perfeito. O que funcionaria? O que é que teria nesse coworking? Teria espaço para redatores, jornalistas independentes, influenciadores, senadores, deputados, quem quiser usa. É modo de dizer, é para O senhor quem quer quiser fazer a contratar. gente acreditar que o senhor montar essa infraestrutura e não seria para essas teses que o senhor defende? Senador, o senhor está convidado a conhecer e formar o seu próprio julgamento. Eu sou um homem de negócios também, apesar do senhor talvez não querer acreditar. Não, eu sei inclusive dos seus negócios. Tem aqui os fluxogramas Não tem deles. problema. Todinhos. Exatamente. Que Então- o senhor é um homem de negócio, eu não tenho dúvida alguma. Sim. Que o senhor é um homem de negócio, não tem... E, inclusive, não tenho nenhum uma vida tipo de negócios de dúvida. inteiramente lícita. Se o senhor olhou, o senhor já sabe também. Tem um tal de um terreno de Petrobras que vai ser objeto de um Não, inquérito isso é- também a ser investigado, que não está esclarecido. Mas este não é o mérito final do vosso O senhor sabia, do senador, vosso que a depoimento. Petrobras me deve dinheiro? Mas
Tem transferências aqui que não estão devidamente explicadas, tem transferência para o exterior que não está explicada. Mas eu queria só perguntar, só concluir. Senador, pela ordem, por favor, deixa o meu cliente falar só um minuto, ele precisa só terminar de explicar, por gentileza. Eu não me espanto só um minuto, gente. Não, veja. Não. O senador Rodrigues... Exatamente. Aqui. Respondeu. Eu queria só falar aqui aos advogados, à defesa, colocar a defesa o seguinte. A CPI ela tem um rito, ela tem um regimento interno. E no rito, cada senador tem tempo de até 15 minutos para usar esse tempo de fala. Então, ele permite ou não ao inquirido falar. É uma decisão do parlamentar. E o parlamentar está no tempo dele. Então, eu pediria... Não, senhor, veja bem. Ele está no tempo dele, o tempo dele está assegurado. Não, mas calma. Ele está no tempo dele, ele vai usar o tempo dele que é necessário e depois ele faculta ou não a palavra ao depoente. Tá bom? Então, após a fala dele... Não. É um rito que tem na CPI. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, ele não tem tempo, ele tem todo o tempo, na verdade, limitado de fala, que foi o que ocorreu. Mas, neste exato momento, o senador Randolfo Rodrigues está dentro do prazo regimental dele, que é estabelecido, e esta presidência assegura ao senador Randolfo o tempo dele de fala. Com a palavra, senador Randolfo Rodrigues. Senador Jorginho, eu me equivoquei. É o senador Marco Rogério na sua frente. Mas vocês aí se entendam aí, porque vocês são adultos. E aí, mas antes disso, isso, Otávio, com a palavra. Só para deixar claro, perdão, senadores. Não tem problema. Ele ouve depois, se ele puder. Eu não sou médico, eu não sou advogado, eu não sou nem cientista, sou apenas um cidadão com opinião. Eu estou impressionado com o quanto incômodo isso causa para alguns, um cidadão ter opinião. Realmente, isso me impressiona e me incomoda, porque na democracia, a liberdade de expressão é o fundamento da democracia. Se cada pessoa que chegar aqui tiver que responder como criminoso só pelas opiniões, pela divergência, quando eu falei imagina, fiz uma sugestão... Eu fiz a diferenciação para o senhor do que é opinião, do que é crime. Com licença, posso terminar, senador, por gentileza? Por gentileza. Quando eu até sugeri aqui de haver uma audiência pública, não é que eu queria participar, eu não me sinto nem qualificado para participar, eu queria assistir. Eu queria ver um debate comprido, longo, extenso, entre todo mundo, até para ajudar. Eu não vi isso aqui. Eu vi isso um dia acontecer, de chegar alguns médicos cientistas aqui e algumas pessoas levantarem e ir embora da CPI. Senhor presidente, eu acho que o depoente não vai dizer o que a CPI tem que fazer, né? Você quer responder? O senador, você responde. Agora, a tua opinião sobre o trabalho aqui da CPI? Não, eu não falei da CPI. Meu ouvido não é pinico para estar ouvindo a tua opinião. Presidente, me dê licença para esclarecer o depoente sobre a diferença entre liberdade de opinião e difamação de outras pessoas e espalhar discurso de ódio e espalhar epidemia. O senhor sabia, depoente, que há casos do Tribunal Penal Internacional, associando diretamente discurso de ódio como componente do crime de genocídio? Presidente, vamos seguir a ordem. É o que se faz aqui. Não é a sua opinião individual numa conta pequena, é uma conta coletiva financiada. É espalhar discurso de ódio, disparar falsa informação para provocar genocídio. Então, não, só para alertar o depoente que ele pode estar incorrendo, essa CPI vai entrar no Tribunal Penal Internacional e o senhor será rolado dentro desse espírito. Não é liberdade de expressão, é uma atitude explicitamente para espalhar um determinado comportamento que é genocida. Não, só para deixar esse alerta, não venha com essa história de liberdade de expressão, não é isso que está se falando aqui. Longe disso. Até porque... Longe disso. Desvio de dinheiro da saúde pública, não estou acusando ninguém. Desvio de dinheiro da saúde pública também é genocídio. Com certeza, Então, com certeza assim, e essas coisas aconteceram em governos passados e
Ninguém está acusando. Inês. Sim, mas está sendo investigado e punido. Não cabe a você Para fazer ser isso. investigado e punido. Senhor presidente, não tenha próximo dúvida. inscrito, por favor. Vossa Excelência, você iria já parar a palavra ao senador Marco Rogério. Senhor presidente, primeiro eu queria fazer um registro aqui e manifestar solidariedade ao senador Contarato. Eu não concordo com nenhum tipo de adjetivação ou preconceito de quem quer que seja. Agora, muitos falam o que julgo absolutamente errado, inclusive aqui dentro desta CPI. Se tem um lugar que é campo de maus tratos e de ódio, é esse território aqui da CPI. Lamentável. Aqui, quando o depoente não tem uma fala alinhada com o relator ou com o comando da CPI, sai de baixo. Sai de baixo. Gabinete do ódio, esse aqui. Esse é o gabinete do ódio. Fala aqui de fake news, de espalhar isso ou aquilo. Aqui dentro da CPI fazem isso o tempo todo. Olha aqui, senador Rising, cadê o senador? Não está aqui agora. Mas ele é vítima de fake news de colegas aqui. Quer ver um exemplo? Um senador, toda vez que vai falar aqui, faz piadinha com essa coisa de Mia Khalifa, dizendo que o senador Rising falou... Sobre quem, senador? Isso é, senhor presidente. Mia Khalifa. Essa coisa... Estou dizendo que faz piadinha com o senador Rising. Vossa Excelência está ironizando, presidente? Não, o senhor falou essa coisa, eu não entendi o que com essa coisa, senhor... fake news. Eu estou querendo dizer para Vossa Excelência que aquilo que tenta impingir nos outros é o que pratica aqui dentro da CPI. Se quiser pegar as gravações aqui, senador, quase toda vez fala, vou repetir, atribui a ele que teria feito menção a Mia Khalifa. Isso é fake news e se repete aqui aos montes. Não vou ficar expondo o senador, não. Quem está nos acompanhando, pesquisa aí, dá um Google. Vai ver quem faz. Mas afinal, quem é atriz pornô, então? Quem é atriz pornô? Ele nunca disse isso. Mas ele diz o tempo todo que tem uma atriz pornô. Mas ele não disse. Quem está afirmando o nome dessa atriz está espalhando fake news. Não foi o senador Rising que fez. E aí critica alguém que espalha fake news e eu acho que é crime. Não, senador. Agora, a gente está só curioso de saber quem é. Só isso. O quê? Aí, a gente quer saber quem Vocês é querem essa saber atriz, quem é a que atriz tão pornô? mencionada. Toda a vida Estão querendo é a mesma conhecer a menção. atriz pornô, é isso? Sim, queremos saber, porque ela vocês querem conhecer a atriz pornô? Está financiando pesquisas. A gente tem esse essa interesse curiosidade. aí eu não tenho, não. Temos Esse essa interesse eu não curiosidade. tenho, não. Vamos em frente. E aí, quando se procura, se acha o nome Esse dela. interesse não tem. Simples assim. Veja bem, presidente, eu só estou dizendo que aqui dentro está cheio de gente que faz isso, inclusive com colegas. Agora, o relator, que lamentavelmente não está aqui agora, não quer investigar o que aconteceu nos estados, municípios e no consórcio Nordeste. O que fizeram com os bilhões de reais encaminhados pelo governo federal para o combate à pandemia. E segundo a Polícia Federal, houve desvios, superfaturamento, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, a lista de crimes é imensa. Opa, só um pouquinho. O consórcio Nordeste é acusado pela Polícia Federal? Diga aí, só para esclarecer. Você está muito preocupado com o consórcio Nordeste? Estou muito, claro. Vou dizer para Vossa Estado Senhoria, faz parte. lá no estado da Bahia, teu governador teve uma operação da Polícia Civil lá para dar uma camuflada. Aí mandaram demitir o senhor Bruno Dauster. Sim. Sabe onde que o governador botou o Bruno Dauster depois da demissão? Demitir? A polícia mandou demitir? Não, o Sabe onde foi demitiu. que o governador botou? Está nos conselhos lá do estado ganhando ainda. Aliás, presidente, eu reiterei o pedido para que ele seja convocado aqui no âmbito dessa CPI. Esse é o método... Quem? Bruno Dauster. Ex-OAS, operador do consórcio Nordeste na compra dos respiradores. Foi demitido, não faz de conta... Foi demitido, não faz de conta, está nos conselhos lá. Não, só queria esclarecer que esses crimes todos listados aí não estão sendo investigados, não estão com só Nordeste, só para não cair nessa generalização aí. A turma está preocupada, mas não querem investigar.
Mas aí veja, agora o dinheiro privado, aí eles querem investigar. Dinheiro, hoje questionaram o depoente, doutor Otávio Facuri, sobre o dinheiro que ele doou para a igreja. O dinheiro que ele doou para missionários. Aí sim o relator está preocupado. O dinheiro que é desviado na roubalheira Brasil afora, não, isso aí não tem que investigar. Mas o que o depoente fez com o dinheiro privado dele, para a igreja, para a obra missionária, ah não, isso aí é muito importante para a CPI. Vai vendo, Brasil. Quando eu digo que isso aqui é um espetáculo lamentável, é por causa de coisas como essa. Eu não concordo com tudo que o Otávio fala. E certamente que se ele conhecer as minhas opiniões gerais, vai ter muita coisa com que ele não concorda comigo. Mas daí a CPI se dar ao trabalho de fazer o que está fazendo aqui, respeitosamente, não é esse o papel da CPI. Mais do que isso, criticam o governo do presidente Bolsonaro na pandemia. Chamam de negacionista, omisso. Olha, tem muita gente que é negacionista por aí, viu? Muita gente que é negacionista. Mas não é negacionista sobre pandemia, não. É sobre outras coisas também. E aí, o que a gente tem que ter em mente, senador Girão, é que o primeiro que reconheceu a pandemia como um problema grave foi justamente o governo federal. Em 3 de fevereiro de 2020. Foi o primeiro documento público que saiu, uma portaria declarando emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência do novo coronavírus. Sabe o que aconteceu naquela época? Teve governador aí que saiu bravo em canais de televisão. Não, isso é uma gripezinha, é um negócio que está lá na China, não vai chegar no Brasil, não. Por quê? Porque estava interessado em brincar o carnaval. Mas não foi só o governador que fez isso, não. Teve governador, teve outros atores que fizeram isso. E aí está tudo certo. Ninguém fica repetindo o vídeo aqui todo dia, a exaustão para cansar a audiência da TV Senado. Disseram que o governo federal, o presidente Bolsonaro, é contra a vacina. Vai vendo, fake news. A vacina chega aos estados e municípios por quê? Porque Dilma mandou comprar? Porque Lula mandou comprar? Não. Chega lá porque o governo federal comprou, pagou e está entregando. Foi o Temer que aconselhou ele. Isso eu sei, eu sei. Continue espalhando fake news, presidente. Não, isso eu sei. Foi o ex-presidente Temer que fez a nota e aconselhou ele. Essa CPI quer provar que quem está cuidando da pandemia é o Lula. Esse é o cenário. O tempo todo, não, Bolsonaro não quer vacina, Bolsonaro... Vem cá, a vacina que está chegando lá na ponta, quem comprou? Qual o medo do Lula, Foi o Barack Obama lá nos Estados Unidos que mandou pra cá? Está com muito medo do Lula, o Lula não está aqui, não tem Lula aqui. O problema é Bolsonaro. Foi o Bolsonaro que mandou comprar. O presidente Lula não é presidente. Foi o governo federal que comprou. Aí, o pessoal lá do consórcio Nordeste, eles não gostam que fala do consórcio Nordeste, não sei por quê, senador Girão. Não sei se é porque comprou aqueles respirador lá da loja de maconha, pagou adiantado e não recebeu. Talvez seja isso. Mas veja bem, o consórcio Nordeste anunciou compra de vacina russa. Quanto de vacina chegou para as pessoas dessa compra milagrosa deles? Se os estados estivessem contando com a vacina comprada por eles, até hoje não tinha ninguém com vacina no braço. Então, fake news... A vacina não foi autorizada pela Anvisa, Fake news é o que mais se pratica aqui dentro. A Anvisa não autorizou a vacina russa. Veja, fake news é isso. Mas eu queria agora, presidente, pedir que rode um vídeo que eu apresentei. Todo mundo gosta muito de vídeo aqui. Ontem. Vou apresentar. Não é comercial, não. Pode ficar tranquilo. Tem certeza? Não é da van. Não é nada. Não é do velhinho da van. Fique tranquilo. Se for comercial de Rondônia... Ontem quase brigou com o presidente aqui por causa da propaganda. Ontem... Cuidado hoje não é comercial. Mas pode ser também, pode ser entendido. Mas eu quero mostrar porque liberdade de opinião é um negócio interessante. Vamos ver. Esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas. Esse cara é um genocida, não tem outra palavra para dizer isso. Só perguntar, hábitos alimentares
Você acha que gente humilde, gente pobre, gente miserável, que lamentavelmente está nas ruas de São Paulo, vai ter hábito alimentar? Então, João, Washington, olha para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, infelizmente, pode ter hábito alimentar? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Bom, obviamente que eu não concordo com nenhuma dessas falas. Como não concordo com outras falas. Mas isso aí é liberdade de expressão? Chamar o presidente da República de genocida, sabendo o que significa o termo genocida, é liberdade de expressão? A nossa Constituição, senhor presidente, prevê a liberdade de expressão como um direito fundamental. Tamanha a sua relevância para o cidadão, anotando no artigo 5º, inciso 4º, que, abre aspas, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, fecha aspas. Além disso, demonstrando que o direito à liberdade de expressão é um valor decorrente do próprio regime democrático, é importante registrar que, no pós-guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 48, estabeleceu em seu artigo 19 que, abre aspas, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente de fronteiras. Fecha aspas. Isso representa uma garantia de voz aos cidadãos na manifestação de suas várias correntes políticas e ideológicas presentes na sociedade. A liberdade de expressão funciona como um termômetro do Estado democrático. Quando a liberdade de expressão começa a ser cerceada, a tendência é que se torne um Estado autoritário. Interessante que acusam o governo Bolsonaro de autoritário, mas são muitos os integrantes desta CPI que tentam, de todo modo, cercear os cidadãos deste país de exprimirem seus pensamentos e ideologias. Não falo aqui, senhoras e senhores, da prática de crimes como racismo, homofobia, crimes contra a honra, nada disso. Isso é crime e deve ser punido com todos os rigores da lei. Falo aqui de pessoas que estão sendo acusadas simplesmente por emitirem, por meio de vídeos, as suas convicções. Vivemos em uma democracia e somente regimes autoritários cerceiam a liberdade de expressão e o direito à opinião quando têm o objetivo de suprimir a possibilidade da existência de mais de uma corrente de pensamento na sociedade. Eu queria fazer aqui algumas perguntas ao convidado, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer pergunta. Não vou fazer pergunta. Porque o que você pensa está publicado. Agora, se tivesse alguma acusação contra você de ter praticado algum crime, ato de corrupção, tentou vender, vendeu, pagou vantagem indevida para esse ou para aquele, mas que não está publicado, eu até perguntaria. Mas o que está publicado o Brasil já conhece. E se há crime, que se apure, identifique, enquadre e puna. É o devido processo legal. Então, eu não quero fazer perguntas. A liberdade, em geral, deve ser pensada como um direito amplo. Não existe meia liberdade.
Eu vou repetir. Não existe meia liberdade. Veja, o ex-presidente da República falou uma asneira. E aí? Eu vou cercear a liberdade dele? O presidente atual também fala coisas com as quais eu não concordo. Eu vou, asneira, eu vou cercear a liberdade dele? Senadores, colegas, quantas vezes eu posso também falar algo? Mas tem gente preocupada com o meu tempo já? Acabou um tempão, senador. Eu estou olhando o relógio na minha frente. Veja, todos nós, dentro das nossas liberdades, em um dado momento, podemos falar algo que depois podemos refletir, mudar de opinião ou não, manter a opinião. Liberdade de expressão. Agora, não existe, repito, não existe meia liberdade. Ou você é livre ou não é. Eventuais excessos já encontram no ordenamento jurídico respaldo para serem punidos. Simplesmente isso. Excesso pune-se na forma da lei. Mas eu não posso. Veja, mostrei ali. Eu vou mostrar depois nas outras sessões. Todas, eu vou repetir esse videozinho aí para martelar na cabeça das pessoas. Senhor presidente,